Um vídeo recente aqui do nosso canal sobre a falência do sistema previdenciário brasileiro teve grande repercussão e devido às dúvidas e às críticas levantadas e também aos pedidos de orientação sobre o que fazer diante desse cenário que coloca em risco a própria existência das nossas aposentadorias que serão pagas no futuro para as próximas gerações de idosos, eu me vi diante da necessidade de produzir esse novo conteúdo para explicar um pouco mais sobre a gravidade das deficiências do nosso sistema previdenciário e para apontar alternativas sobre o que fazer para que possamos nos preparar individual e coletivamente. Conforme abordamos em nosso vídeo anterior, aqui no Brasil, o sistema previdenciário é público, baseado no sistema da repartição simples, o que significa que os trabalhadores ativos de hoje estão pagando os benefícios dos aposentados igualmente de hoje. Ou seja, não existe uma conta individual para cada um, como uma previdência privada. E qual o impacto disso? Bom, se o número de trabalhadores diminui e o número de aposentados aumenta, você já consegue perceber a dificuldade que isso gera para o sistema, certo? O sistema fica sobrecarregado e as contribuições não são suficientes para cobrir todos os benefícios a serem pagos. Daí surge o déficit previdenciário, que discutimos anteriormente e que muitos consideram como uma bomba relógio, que tem para explodir no Brasil num futuro breve, como também na ampla maioria dos países, já que o sistema de repartição é o sistema previdenciário mais prevalente no mundo. Segundo o Tesouro Nacional Brasileiro, o total do dinheiro que a União anualmente gasta com Previdência Social já representa o maior gasto público dentre todas as despesas que o Poder Executivo realiza, superior, inclusive, às transferências constitucionais que a União faz a estados e a municípios, e somado também ao que o governo gasta com programas estratégicos como o Bolsa Família e o Programa de Aceleração do Crescimento, todos esses gastos reunidos. E um outro aspecto é que o déficit da Previdência, que é essa diferença negativa entre o que entra para esse sistema vindo da sociedade e o que ele devolve aos seus beneficiários, ultrapassou 300 bilhões de reais ao final do ano de 2024, o que já é 1/3 de tudo o que se gasta com Previdência no Brasil. E as projeções para o futuro não são muito animadoras. Se nada for feito, esse déficit que hoje está na casa dos bilhões pode chegar a vários trilhões nas próximas décadas. Com esse buraco sem fundo precisando ser tampado anualmente, se retirando dinheiro de alguma outra fonte, como saúde, educação ou segurança, para se cumprir com as necessidades e se honrar as aposentadorias. Uma das críticas recebidas em função do vídeo anterior dizia respeito às alegações de que a Previdência Social brasileira seria superavitária, se a integralidade das contribuições que o Estado brasileiro arrecada com o faturamento do lucro das empresas, obtidas com impostos como COFINS, CLSS e o sistema PIS/PASEP, fosse inteiramente destinada à Previdência. Mas essa não é uma alternativa viável, já que a Previdência Social é apenas um dos elementos da Seguridade Social brasileira. A destinação de todo esse recurso apenas para a Previdência, deixando de lado a saúde e a assistência, faria tanto sentido quanto uma família com 3 filhos decidir que só irá alimentar bem a um desses filhos, deixando os outros à própria sorte, com as sobras, o que é uma analogia aplicável para a Seguridade Social brasileira, já que ela é constituída de 3 serviços públicos, e esses 3 serviços públicos são igualmente indispensáveis e não guardam qualquer relação de hierarquia ou superioridade uma em relação à outra. Portanto, não há como todo esse dinheiro desses impostos só ir cobrir despesas da Previdência, sem também atender à saúde e à assistência social, o que torna esse argumento sem fundamento prático. Outro argumento dizia respeito ao volume financeiro que é devido por empresas, estados, municípios e até por pessoas físicas aos cofres da Previdência Social, ou seja, os devedores. Havendo muitas pessoas que afirmam que se esse montante fosse todo cobrado dos devedores de uma só vez, não haveria necessidade de se fazer reforma de Previdência. De fato, até 2023, o total que era devido para a Previdência Social brasileira alcançava aproximadamente 500 bilhões de reais. E é certo que se todo esse montante fosse de uma só vez despejado no sistema previdenciário brasileiro, representaria um alívio bastante grande, ao menos para amenizar o tamanho do déficit por alguns anos. Mas vamos a um primeiro fato. A maior parte dessa dívida é impossível de ser cobrada e pode ser praticamente considerada como perdida.
E quem diz isso é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o organismo público que administra a dívida ativa da Previdência. Todo débito com o INSS é inscrito na dívida ativa depois que a Procuradoria não consegue mais cobrar de forma administrativa ou judicial. E essas dívidas são divididas em 4 categorias, dando-se uma letra de A a D para cada uma delas. Pois bem, quase metade das dívidas tem a pior classificação, D, pois são de empresas falidas e são recursos que dificilmente voltarão para os cofres do INSS. Nessa lista tem a dívida de empresas como Varig, VASP, Transbrasil, TV Manchete e até das antigas páginas amarelas que faziam as antigas listas telefônicas. Para resumir, só cerca de 10% da dívida ativa tem classificação A, com maior probabilidade, portanto, de recuperação, o que representa apenas 50 bilhões de reais, o que é pouco para ajudar com um déficit anual de 300 bilhões, o que vem sendo registrado pela Previdência. Assim, mesmo que toda essa parte mais sanável que os devedores têm com a Previdência fosse paga de uma só vez, ainda assim não resolveria o desequilíbrio corrente entre a arrecadação e gastos. Em geral, a Procuradoria tem conseguido recuperar mais ou menos 5 bilhões de reais por ano dessa dívida, mas as despesas da Previdência continuam crescendo pelo fato de que o sistema arrecada bem menos do que precisa gastar. Portanto, é um problema atuarial, para se usar uma expressão específica da contabilidade, pois diz respeito à essência, ou seja, ao modelo de financiamento que é fadado à falência, devido à transição demográfica pela qual passamos. E já que estamos falando em um problema atuarial, houve também quem questionasse o excesso de isenções e de perdões. Estamos falando daquelas empresas que deixam de recolher o INSS, fazendo, portanto, uma dívida com a União, e então podendo usar um programa especial de refinanciamento dessas dívidas, o famoso Refis, para alongar essa dívida e pagar em suaves prestações futuras, ou mesmo para deixar de pagar parte da multa e dos juros. Isso de fato existia, já que no Brasil essa era uma prática banalizada, extremamente benevolente com as empresas e criava um péssimo incentivo ao premiar os maus pagadores, o que acabava influenciando negativamente os bons pagadores. Afinal de contas, se o meu colega não paga o imposto e todo ano tem a dívida perdoada ou refinanciada, por que então eu pagaria em dia? Com o perdão de multas, juros e de dívidas promovidas pelo Refis, só entre 2008 e 2017, os cofres da Previdência deixaram de recolher 44 bilhões de reais. Mas com a reforma da Previdência de 2019, o parcelamento das dívidas previdenciárias para empresas e outras pessoas jurídicas ficou limitado a um período máximo de 60 meses. Em relação ao abatimento de juros e multas, a reforma proibiu explicitamente o perdão total da dívida previdenciária, a remissão e anistia, e impôs limites ao refinanciamento. No entanto, a aplicação integral dessas vedações ainda depende de criação de lei complementar específica, que ainda não foi promulgada, permitindo então que, em casos específicos, descontos e acordos continuem sendo realizados em conformidade com normas anteriores à reforma de 2019. Por ora, o que sabemos de concreto é que novos dispositivos legais, apesar de conseguirem minimamente estancar essa sangria, não são suficientes para corrigir problemas estruturais de financiamento da Previdência Social, já que não dá para negligenciar a trajetória de aumento de despesas que o sistema realiza pelo aumento da proporção de idosos no país frente a um número cada vez menor de contribuintes para esse mesmo sistema. O assunto é polêmico e certamente que suscita muitas paixões, não sendo raro que pessoas extremamente indignadas apareçam em meio a esse debate com frases revoltadas do tipo "mas eu paguei, quero meu dinheiro", por não entenderem a lógica desse sistema de seguro social. Eu me solidarizo à indignação dessas pessoas, mas passada a revolta de não poder contar com uma aposentadoria digna na velhice e recobrada alguma sanidade e serenidade para a pessoa pensar no que pode ser feito para não passar necessidade financeira na velhice, eu, Otávio, digo que não tem uma receita pronta para isso. Não sei das necessidades individuais de cada um que assiste esse vídeo, ou das despesas correntes que você tem na sua casa, na sua vida. Não sei se algum nível de empreendedorismo seria viável, desejável para você garantir uma renda extra na velhice. Também não tenho como saber se iniciar uma previdência complementar a essa altura da sua vida seria possível dentro das suas finanças, ou mesmo resolutivo para a sua situação, pois previdência privada pode não resolver o seu caso. Diante de tantas incertezas, que vem do fato de que cada caso é um caso, diferente para se analisar, o que eu poderia afirmar são 3 aspectos. Primeiro,
Na atualidade, mais de 90% dos aposentados brasileiros não conseguem se sustentar só com benefício previdenciário, precisando de ajuda de familiares, amigos, instituições, enfim, de caridade alheia. Não é esse o futuro que eu desejo para mim. Segundo, eu sempre fui muito entusiasta, em nível pessoal mesmo, por economizar meus rendimentos, meus recursos, até por ter passado uma infância que não posso chamar de miserável, seria injusto da minha parte, mas onde certamente houve escassez. Por isso, eu aprendi que é melhor guardar para momentos de necessidade do que esbanjar, e isso tem funcionado muito bem para mim. E em terceiro lugar, eu não confio no Estado para ser um bom gestor de recursos. O Estado brasileiro já se mostrou um mau administrador de recursos do contribuinte, a exemplo do que discutimos aqui com o dinheiro previdenciário. Prefiro 1000 vezes eu mesmo gerir o meu recurso, fazendo meus próprios investimentos previdenciários, puxando para mim a responsabilidade por gerir minha velhice. Sei que esse modelo de autogestão da própria velhice é bem pouco aplicável para a maior parte dos brasileiros, pois talvez faça sentido mais para aqueles que têm mais escolaridade e mais renda. O fato é que envelheceremos em meio a uma economia pobre e desigual, e que há muito tempo eu deixei de considerar como emergente. O Brasil, junto com outros países dos BRICS, praticamente inaugurou uma nova categoria econômica no mundo, que é a dos países submergentes. Ou seja, onde a economia até prometia alguma coisa no passado, mas tudo parece ter se descontrolado por uma gastança pública desenfreada, a chamada deterioração fiscal do Brasil. Por isso, se eu pudesse dar só uma recomendação a todos, essa recomendação seria: poupe tudo o que puder ao máximo, já que com o INSS não dá para contar. Para mim, a sigla INSS não significa outra coisa que não seja I de insuficiente, já que o benefício pago, mesmo hoje, já não é o bastante para custear a vida da maioria dos beneficiários atuais, o que dizer então dos futuros. N de não confiável, já que é certo que as regras vão mudar para atrasar ainda mais a idade mínima para se aposentar e os valores previdenciários hão de diminuir. O primeiro S seria de sucateado, já que o modelo de financiamento permanece falido e insustentável, e o segundo S seria de sobrecarregado, já que é uma crítica que eu faço à própria estrutura do Instituto, enquanto repartição pública, com um volume excessivo de demandas e falta de pessoal, o que se traduz em uma deficiência crônica de atendimento ao público e de ocorrências frequentes de paralisações e de greves. E se você ainda está nos seus 40 anos de idade, ou já passou disso, e ainda não tem um patrimônio para usar na sua velhice, ou se você tem um patrimônio, mas pensa que é menor do que gostaria que fosse, acredito então que você deve estar preocupado, ou pelo menos deveria estar, com o que vai ser de você e da sua família quando chegar a hora de você se aposentar. Afinal, é um fato que o seu benefício terá um valor muito mais baixo do que você recebe na sua vida ativa. Portanto, se você não tiver outra renda, é bem provável que você vai passar dificuldades. Agora, se você conseguir juntar um recurso relativamente vultuoso, por volta de R$1 milhão, por exemplo, é bem provável que os rendimentos desse valor poderão te dar mais conforto na sua velhice, pelo menos uma vida com menos escassez. Na verdade, esse montante pode até ser menor do que isso, caso o seu custo de vida seja mais baixo também. Mas vamos fixar nossa meta hipotética de acumular R$1 milhão. Já que é um valor alto, bem emblemático para os padrões brasileiros e que certamente funciona como um colchão financeiro bem saudável e desejável para qualquer família. Mas antes de vermos o que seria necessário para se atingir esse milhão acumulado, deixa eu antes te falar uma coisa: não vai ser fácil, pelo menos não tão fácil quanto para um jovem de 20 anos, que teria, em tese, 45 anos de trabalho pela frente. Quando se está nos seus 40 ou 50 anos de idade, convenhamos que uma boa parte de sua vida produtiva e de maior vitalidade para o trabalho já ficaram para trás. E você, portanto, tem menos tempo para passar por uma fase longa de acumulação de patrimônio. Como você tem menos tempo para isso, você vai ter que guardar bem mais dinheiro a cada mês. Vamos então manter em mente esse sentimento de urgência e de prioridade para fazer uma simulação aqui do que você precisaria poupar. E eu já adianto que a mágica por detrás de qualquer acumulação consiste em basicamente duas variáveis: o aporte mensal que você vai fazer nessa aplicação, ou seja, o quanto você investe mensalmente, assim como o tempo pelo qual esse dinheiro terá que ficar aplicado. Então vamos fazer algumas simulações para saber o quanto você deveria investir para chegar naquele fatídico milhão. Vamos considerar que você ainda não tenha nenhuma reserva financeira. Como seu horizonte é de trabalhar mais uns 20, 25 anos, veja que o ato de guardar R$1.000 por mês, aplicados em uma renda fixa, conservadora, rendendo a uma taxa Selic de mais ou menos 10, 11% ao ano, já te garantiria, ao final de 20 anos, cerca de R$750 mil.
E aí você pode dizer, mas eu sei que nesse momento há boas aplicações financeiras em CDBs, Tesouro Direto, que até estão rendendo mais do que isso. Sim, é verdade. Mas como não é prudente a gente considerar que taxas tão elevadas vão permanecer assim no futuro, e para que o nosso vídeo fique mais atemporal, estou considerando uma média real do que veio sendo praticado em termos de taxas de juros no Brasil nas últimas décadas. Feita essa explicação, veja que o rendimento com um aporte de 1.000 ainda não chegou ao nosso 1 milhão desejado, mas certamente é melhor do que nada. Vamos considerar também nesse horizonte de 20 anos de aportes, agora com uma rentabilidade igualmente mediana, só que com aportes de R$ 1.500 por mês. Você passaria a ter aproximadamente R$ 1.150.000 no final desses 20 anos. Se os aportes mensais agora fossem de R$ 2.000 por mês, você chegaria a acumular R$ 1,5 milhão ao final de 20 anos. Tudo isso para demonstrar que com aportes de R$ 1.500 todo santo mês em uma aplicação financeira conservadora, sem recorrer à renda variável, bolsa de valores ou imóveis, por exemplo, você já conseguiria assegurar, até com alguma folga, esse 1 milhão de patrimônio do qual falamos. Mas seria desejável que os aportes fossem até maiores do que isso, pois assim você corrige o efeito da inflação esperada no período, ao ponto de manter o poder de compra que esse dinheiro tem hoje. E é bem como eu mencionei, as taxas de juros atualmente praticadas pela renda fixa, no momento da gravação desse vídeo, estão bem atrativas, ao ponto de estar bem convidativo para se obter uma rentabilidade até superior àquela simulada. Não tem ninguém aqui dizendo que essa caminhada rumo à segurança financeira ela vai ser fácil, já que só o fato de reservar R$ 1.000 por mês para muitas famílias brasileiras já é bastante desafiador, eu sei bem disso. Mas pior para mim é imaginar que o cenário de estar aos 70 anos de idade, já sem muita energia física ou mental para poder fazer sacrifícios, pensando em reduzir sua jornada de trabalho, para ter mais tempo para a família, para lazer ou para cuidar de si próprio, e não poder fazer isso para não deixar as finanças domésticas chegarem no vermelho ao final do mês. Ou um cenário ainda pior, que é o de depender exclusivamente do INSS, que com certeza vai te pagar um benefício insuficiente para bancar suas despesas com saúde, moradia, alimentação e tudo mais que você vai precisar para poder continuar vivendo com dignidade na velhice e não só sobrevivendo. Afinal de contas, conheço muitos idosos de hoje que mesmo tendo R$ 1 milhão em patrimônio, além da aposentadoria que recebem, já não conseguem se manter, especialmente quando puxam para si a responsabilidade por ajudar filhos, netos, amigos e toda sorte de agregados que sabemos muito bem que o dinheiro atrai. Por isso, eu só tenho a reiterar aquilo que eu disse ao final do nosso vídeo anterior, em que tratamos de Previdência Social brasileira, para dizer que faço votos de muita prudência e de muito sucesso a todos nesse departamento financeiro de suas vidas. Então, se você curtiu esse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga para novas publicações. Obrigado.